No ano de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chega ao território que hoje conhecemos como Brasil, um local cheio de riquezas para explorar, terras férteis e muito espaço para plantações. Aqui sim, realmente é o paraíso das Américas. Vem cá, foi assim que tu aprendeu na escola? Aqui com Beatriz, do primeiro ano do ensino médio do liceu, e eu vim aqui te perguntar, Beatriz, o que tu sabe sobre a chegada dos portugueses no Brasil? Muito pouco. Eu sei que eles vieram aqui em busca de outro continente, acabaram se confundindo e fizeram tudo o que eles fizeram, trouxeram doenças, escravizaram todo o nosso povo. E é basicamente isso, que eles chegaram, exploraram todo o nosso território, tudo de ruim que eles puderam fazer, eles fizeram. Estou aqui com Maria Fernanda e Evelyn, do terceiro ano do liceu, e eu queria perguntar para vocês, me fala um pouco sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Invasão? Invasão é uma coisa que resume, né? Mas eu acho que exploração é aquele negócio. Exploração, invasão, enfim, é isso que a gente tem para resumir, né? Sobre a chegada dos portugueses aqui, a colonização foi um prejuízo bem grande. Um roubo de uma cultura, identidade, enfim, tudo. E tu acha que a colonização foi boa? Não. Tudo. E ainda sobre isso, a colonização, vocês acham que foi boa? Claro que não, até hoje a gente tem resquícios, né? Por quê? Porque, como eu falei, eles escravizaram o nosso povo, exploraram totalmente a nossa terra, todos os nossos bens que a gente podia ter, eles exploraram e transformaram em mercadoria para outros países. E, com isso, acabaram trazendo outros escravos de outro continente para cá e construíram tudo não. A maioria das coisas que nossa sociedade passa por hoje. Desvalorização da cultura indígena, preconceito que as pessoas negras passam, a desvalorização das coisas naturais que temos aqui na nossa terra, e é basicamente isso. Hoje em dia a gente é uma sociedade que eu chamo de colonizada, pensamento de povo colonizado, né? Por conta que tudo que a gente vê de fora a gente acha o máximo, é melhor daqui, mas Aquela por quê? síndrome de vira-lata. É o síndrome de vira-lata. O que a gente acha de fora, a gente uau, um gringo chegou aqui, a gente, nossa, é melhor que a gente tem aquele... Então a gente tem resquícios ainda disso. Pronto. E até pela questão de sermos colonizados, a gente também enaltece mais, de certa forma, as coisas que foram trazidas para o Brasil do que as coisas que tem e tinham antes deles virem para o Brasil, que era cultura que já existia aqui, mas que foi por eles, por exemplo, tinham mais de 1000 línguas indígenas presentes no Brasil, e hoje, se tiver 200, é muito. E você vê que isso tem religião, porque hoje em dia a gente valoriza muito mais o catolicismo, que é europeu, do que a cultura indígena, que é bem, bem rica, né? Inclusive nos jogos internos a gente tá valorizando muito deuses da mitologia indígena, o terceiro ano. E a gente foi a deusa Jaci, que é a deusa da lua. Massa. Aí Tupã é o símbolo geral, porque ele é o deus do trovão, né? Na mitologia ele é. Que massa. É isso mesmo, obrigada. O conceito do ensino da história nem sempre percorre uma linha reta ou igual ao que você pode estar acostumado. Quando ensinamos a história, buscamos entender e trazer reflexões sobre a identidade existente entre um grupo de pessoas e as características que formam suas identidades, feitas através da compreensão dos processos do passado, de forma que possamos entender melhor o presente. Dessa forma, o ensino de história é fundamental para formar pessoas com conhecimento crítico, social e cultural sobre a natureza em que o estudo se insere. Ana Isabel Moreira, professora de História e Geografia em Portugal e doutora em Educação, demonstra em seu livro, intitulado A História de Portugal nas aulas do segundo SEB, Educação Histórica entre Representações Sociais e Práticas Educativas, uma pesquisa sobre os processos que levam a compreender como se dá o ensino de História em Portugal atualmente. Nele, observamos uma mudança recente acerca desse ensino de História, que vai no sentido de uma visão educacional com tentativas de valorização da autoestima social, enquanto buscam métodos
de reflexão pessoal para os alunos, ainda numa realidade onde a história nas escolas de ensino básico é centrada em um ensino de episódios e figuras portuguesas que foram importantes para a formação de uma identidade nacional e favorecimento para uma visão da história mais centrada no tradicionalismo, ou seja, sem o estudo dos contextos mais vastos das sociedades humanas e de seus avanços em comparação com o passado do ensino português, ou seja, sem incluir uma visão crítica sobre o desenvolvimento de Portugal com outros países colonizados por ele. Durante a leitura do livro, podemos ver perguntas sendo realizadas para estudantes portugueses do segundo ciclo do ensino básico. Na situação, essas perguntas seguiam uma metodologia simples de conhecer quais palavras os alunos associavam diretamente com o conteúdo de sala de aula, tendo uma certa vantagem para temáticas que refletem justamente visões do ensino da história que são voltadas para acontecimentos e figuras políticas que fortalecem uma visão focada para uma velha história positivista, que valoriza a política, focando em acontecimentos militares e na veneração de figuras, muitas vezes sobressaindo-se às outras histórias de opressões sofridas por grupos minoritários, por exemplo. E Portugal? E os nossos colonizadores? O que eles sabem sobre a colonização do Brasil? Para responder essa pergunta, fomos atrás de Nil, um estudante do 12º ano da cidade de Covilhã, em Portugal. Vamos saber, através da perspectiva de um aluno do ensino básico português, como e o que eles estudam sobre o Brasil colônia. Boa tarde a todos. Meu nome é Sofia, sou estudante de História do terceiro período aqui da Unicap. Eu estou aqui entrevistando o Nil. Ele é um estudante de Portugal do 12º ano. E ele vai contar aqui um pouquinho para a gente como é essa relação entre o estudo de Brasil colônia e Portugal. Como é o ensino de história em Portugal? Vocês aprendem alguma coisa sobre o Brasil nas escolas? Sim, mas eu não sei como é que é o ensino sobre Portugal aí, mas aqui nós não falamos muito sobre o Brasil, é tipo apenas mais um tópico, tipo, nos descobrimentos, é só tipo, depois nós descobrimos o Brasil e depois tem tipo, como lá parar, o que é que fizemos lá, não sei o quê, mas tipo, basicamente é uma conquista, só não é muito falado. Sim, interessante. E como foi a forma que vocês aprenderam sobre essa conquista aí? Sobre como foi essa conquista aqui? Vou cortar essa parte. Como é que vocês aprenderam sobre essa conquista aí em Portugal? O Brasil como uma conquista, né? Basicamente, a meu ver, pelo que eu me lembro, foi mais como algo a se orgulhar. De tipo, nós chegámos no Brasil e demos cultura, e demos isto e aquilo. E a partir do seu relato, a gente vê que não é ensinado muito mais além do que apenas uma conquista, na verdade. Então, como é que você percebe essa ausência mais aprofundada de história do Brasil aí no que tu estudou? E assim, como é que tu acha que isso te impactou também? E lá está, isso aqui é uma coisa que eu vejo muito, porque lá está, há muitos portugueses que não vão à procura de saber a verdade. Tipo, nós aprendemos isto na escola, então esta é a verdade absoluta. E eu acho que isso chega a impactar muito as pessoas que vêm para cá do Brasil. Que ficam tipo, porque vocês são ingratos, porque nós demos a língua, nós demos um monte de coisas. E isso tem muita influência ainda nos dias atuais. Sim. Que os portugueses são muito orgulhosos e mais aquelas mais épocas atuais têm muito, não, porque na história nós fizemos isto, sendo que se eles forem ver os factos reais, nós não fomos tão boas pessoas como eles pensam que fomos, mas lá está, o orgulho fala mais alto nessas pessoas. Então, não é como se fosse um tabu, é mais um tópico não tão mencionado. Entendo. E tu acha que isso vai mudar, ou tu vê alguma mudança acontecendo? Se isso vem, enfim, mesmo não sendo muito abordado ainda, mas você acha que tanto pela influência cultural que o Brasil ultimamente vem tendo em Portugal, né? Você acha que isso tem sido mais falado, mais pensado, mais estudado, assim, ao decorrer dos tempos?
sinceramente, depende muito, porque lá está, eu tenho amigos que também sabem sobre a verdade, mas lá está, eu acho que ainda assim é uma porcentagem muito pequena de portugueses que realmente são informados sobre isso. E em questão de Portugal, eu não acho realmente que vai mudar muito, até porque ontem houve eleições aqui em Portugal e a direita está no poder agora. Existe algo que você acha que deveria mudar no ensino de história das escolas? Sim, lá está. Em questão de história, não sei, eles é meio que eles parece que pintam a história muito como justamente os descobrimentos, porque os descobrimentos foi algo que influenciou muito a Portugal de maneira positiva, então não querem tirar isso de nós, então eles meio que tipo não querem tanto aprofundar sobre os outros povos, ok? Falar, tipo, é basicamente como se Portugal fosse o protagonista. E então eles não querem que ele seja o vilão e querem que seja o herói. Mas se desse para mudar, para as pessoas terem noção de que nem tudo é como contam, eu acho que seria melhor. Também entrevistamos o professor Alexandre Marques, mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutor em História pela Universidade de Évora. E atualmente leciona no curso de História da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Nessa entrevista, buscamos entender melhor como é a realidade dos estudos sobre o Brasil Colônia na Academia Portuguesa. Essa entrevista é justamente para a gente entender um pouco mais sobre como é essa visão de Portugal, né, da Academia Portuguesa, né, justamente essa parte da graduação e especialmente a pós-graduação sobre o ensino sobre o Brasil Colônia. Estamos explorando um pouquinho mais sobre a relação do ensino de Portugal sobre o Brasil Colônia, a fim de problematizar a visão lusocêntrica que ainda permeia muito a historiografia sobre o Brasil Colônia. Aqui a gente quer saber como esse assunto do Brasil Colônia é visto no ensino superior / pós-graduação. E minha pergunta é, como a Academia Portuguesa lida com a relação de dominância que existiu entre Portugal como antiga coroa e metrópole para o Brasil enquanto colônia? Olá, Sofia, tudo bem? Boa tarde. Olha, primeiramente a gente deve pensar aqui no lugar social dos historiadores, né, dos professores de história das universidades portuguesas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a partir, né, dos anos 70 do século XX, Portugal ele vai se libertar, né, do domínio salazarista, ali da ditadura salazarista. Isso daí vai propiciar cada vez mais uma abertura também dentro das universidades para se pensar novos objetos, inclusive para se criticar também perspectivas, né, da forma como se pensava a história ao longo do século XX, né, uma história ainda muito pautada ali no positivismo, na figura dos grandes heróis, né, no que tange, por exemplo, ao período da expansão marítima, a exaltação, né, desses heróis, daqueles navegadores, o Vasco da Gama, o Cabral, talvez o Vasco da Gama bem mais do que o Cabral. Até um dado curioso disso daí. O Cabral ele termina sendo relegado mais ao esquecimento. Mas ainda assim, claro, né, exaltado, terá monumentos erguidos, entre outras coisas. Então, a partir dos anos 70, há essa mudança, e com essa mudança, né, pesquisas vão ser desenvolvidas, né, com uma preocupação, por exemplo, de investigar, inclusive, os conflitos originados a partir do contato, vamos dizer assim, dos portugueses com outros povos. E isso daí termina reverberando também aos poucos. A gente precisa pensar que não é um processo rápido, é um processo lento. Vamos dizer, também há um hiato entre o ensino superior lá em Portugal e o ensino que é trabalhado, vamos dizer assim, nas escolas, do que para nós aqui é o ensino básico. Então, muita coisa também leva um tempo para ser deslocado, né, ou ser transmitido das universidades para esse ensino básico, né? Mas ainda assim, isso daí ocorre. Então, sem dúvida nenhuma, nessas últimas décadas, bem mais do que se fosse no período passado, antes dos anos 70. Isso. Como que eles enxergam a sua própria história, né, a partir de que a maioria leiga não sabe muito bem essa participação que o Brasil, mais a fundo, né, o que essa participação que Portugal teve no Brasil, e como que isso é nessa sociedade portuguesa? Isso daí é interessante e é curioso, na verdade, né? Veja que, primeiramente, eu falei da figura do Cabral.
Em termos do que eles consideram a lei da expansão marítima, sem dúvida nenhuma, o protagonista principal, vamos dizer assim, entre aspas, né? O herói principal que eles consideravam e consideram ainda hoje é o Vasco da Gama, né? Aquele que chega ali às Índias, em 1498. Cabral ele fica mais que no ostracismo, porque de início o Brasil não tinha tanta importância como, por exemplo, ali o lado oriental. Depois aqui o Brasil ganha um protagonismo maior dentro desse interesse português. A gente sabe disso daí. Nos dias de hoje, vejam, pelo que eu consegui perceber, os portugueses eles têm orgulho daqui do Brasil, sabe? Pelo menos uma parte ali tem orgulho do Brasil, no seguinte sentido, e aí veja, porque eles se consideram também enquanto partícipes nessa formação do Brasil. Mas aí, ao mesmo tempo, eu queria também trazer um outro lado. Nós sabemos, por exemplo, que a extrema-direita ela tem crescido bastante, né? Isso não é um caso somente aqui no Brasil, é um caso de outras partes do mundo, inclusive Portugal também passa por um processo de crescimento e um processo de lutas, né, internamente. A tal ponto, por exemplo, que as universidades portuguesas, por vezes, elas são atacadas por esses grupos extremistas, né, da extrema-direita, com aquele mesmo discurso que é parecido que a gente vê aqui, como se fosse a universidade, são atos de comunistas, e etc. e tal. E no que se refere a essa relação entre Portugal e Brasil, no âmbito do período colonial, são justamente essas pessoas da extrema-direita lá de Portugal que eles defendem, né, o que seria a volta do ensino mais tradicional, o que nos dias de hoje as universidades portuguesas e, vamos dizer, as escolas de forma geral criticam a colonização portuguesa e não exaltam, na verdade, os seus grandes feitos. Veja, isso daí eu estou falando mediante as palavras, né, desses grupos. Então, a ideia seria buscar, né, o retornar a essa história, né, a essa história com esse tipo de viés, né, um viés, literalmente, de dominação, de tentarem aí, nas palavras deles, resgatarem as glórias do Império Português. Pois bem, nesse documentário conseguimos observar um pouquinho mais sobre como é o ensino de Brasil colônia em Portugal e os efeitos que isso causa na sociedade portuguesa sobre seu entendimento de como foi a colonização no território brasileiro. Agora cabe a você, estudante, usar essas informações para refletir sobre como diferentes versões sobre a história podem ser ensinadas em diversos lugares a partir de inúmeras perspectivas. Mas será que essa visão aborda o lado explorado, dominado, invadido e colonizado?